Opa, já tá gravando. Bem-vindos ao Pode Estar. Hoje a gente vai falar sobre erros de enriquecimentos com a Júlia, a Lígia e a Aninha. Então vem, pega sua água e senta aqui com a gente. 3, 2, 1, claquete. Então hoje a gente vai falar sobre erros com o enriquecimento ambiental e eu queria saber de vocês se vocês já passaram, se vocês já tiveram um erro bobo ou algum erro, tipo, que assustou vocês nessa jornada de enriquecimento. Eu acho que todo mundo que trabalha com enriquecimento ambiental já cometeu algum erro alguma vez, certeza. né? Não tem como. Uhum. É inevitável. Os erros, eles acontecem. Quem trabalha com enriquecimento sabe que os erros acontecem. Sim. A gente trabalha e faz o máximo para que isso não ocorra, porém, às vezes acontece. Então, a gente está sempre aprendendo e avaliando e tentando não repetir os erros. Ju, conta pra gente um erro, assim, bobo que você já passou que te deu um desespero. Eu acho que eu vou contar um. Eu tenho várias histórias com chimpanzé e de coisas que deram errado. Porque, querendo ou não, é um animal muito inteligente, né? E muito parecido com a gente ao ponto que chega até a assustar, assim. Então, tem várias histórias com eles, mas tem uma que, assim, que deu um belo susto na gente. A gente utilizou nylon para amarrar o enriquecimento. E era um nylon grande. E aqui a gente tá sempre falando sobre não usar nylon muito grande, porque pode acontecer algum acidente, principalmente com ave, né? Que pode se enroscar. Mas com chimpanzé a gente nunca teve problema com isso, mas a gente também nunca tinha usado nylon tão grande. A gente resolveu testar. E era com umas garrafas passando no nylon e eles tinham que enrolar, né, a garrafa. E enquanto a gente estava observando o enriquecimento, foi tudo ótimo, assim, não teve problema nenhum, eles interagiram como era esperado e a gente só ia tirar o enriquecimento no final do dia. E aí à tarde a gente voltou para ver como que tava e um fio que estava amarrado de um tronco ao outro do recinto não tava lá. E aí, a hora que a gente olhou pra plataforma de cima, tinha uma das fêmeas com um fio enrolado no pescoço. Meu Deus. E era tipo assim, várias voltas. Não era uma volta no pescoço apertada, era várias voltas. Aí eu várias imagino voltas, aquele momento que o corpo gela, a tua alma sai. Sim. E aí tava eu e mais uma menina que trabalhava comigo e a gente, meu Deus, e agora, né? E parecia que tava apertado, sabe? E a gente falou, ela vai ficar sem ar, vai começar a passar mal. Como que pega esse bicho? Tem 300 outros chimpanzés no recinto, como que a gente vai pegar? E aí a gente tem que chamar alguém no rádio, né? E não pode gerar pânico, porque tá todo mundo do zoológico escutando o que tá no rádio. E você tem que manter a calma. E aí a gente falava, fulano de tal, que era responsável pelo setor, pode passar aqui nos chimpanzés pra ajudar a gente? Ninguém respondia. E normalmente a pessoa responde no rádio, né? E a gente precisando de alguém, ninguém respondia. Chamou outra pessoa no rádio, fulano de tal, pode passar aqui no chimpanzé? Como se nada tivesse acontecendo. Aí não respondeu. Aí na terceira vez que a gente chamou, alguém falou, a gente tá indo aí. Beleza, enquanto isso a gente ficou observando pra ver se não ia acontecer nada mais sério, né? E aí quando eles estavam quase chegando, a chimpanzé que tava com o negócio enrolado simplesmente pegou todas as voltas que tava assim e tirou do pescoço. Aí eu olhei pra minha amiga, tipo, não acredito. E aí, tipo, na hora foi um alívio gigantesco. Sim. Porque, claro, a gente não queria que nada acontecesse com o bicho. A gente não tinha noção de como que a gente ia fazer pra tirar aquilo do pescoço dele. E aí a gente acabou rindo da situação e tal, mas no momento... Rindo, a lágrima caindo assim. Rindo pra não chorar. Porque eu nem imagino o que poderia acontecer. Poderia ter acontecido uma coisa muito grave, né? Mas na hora a gente começou a rir de nervoso, assim, sabe? Exatamente. Porque tava aliviada com a situação. E aí era algo que ela mesma resolveu, acho que na verdade nem tava tão apertado assim, e pelo que eu tenho de troca de informações com outras pessoas que trabalharam com chimpanzé, é comum eles fazerem isso, Se enrolarem. de se enrolar em coisas, em pano, em corda, em várias coisas, e fios que tem no recinto, até mesmo com capins, com um capim muito comprido. Isso me lembra o orangotango, que tudo eles jogam na cabeça. Sim, tudo eles botam. Bota a cesta, eles na cabeça, Então, assim, eles já têm esse hábito de enrolar coisas no corpo, né? E aí, isso é uma informação importante até pra gente colocar esses enriquecimentos pra eles. Então, se a gente já sabe que eles têm esse hábito, a gente vai pensar 2 vezes antes de colocar um fio muito fino, por exemplo, um fio que eles consigam arrebentar. Então, normalmente a gente utilizava a mangueira de bombeiro, né? Que é algo que é muito resistente, eles não conseguem estragar. Mas, bom, aí esse foi um erro, assim, que a gente ficou muito assustada, mas que também serviu como aprendizado. Pra mostrar pra gente que, bom, esse material, o nylon, não pode ser usado pra chimpanzé, pelo menos não do tamanho que a gente utilizou, dá pra usar pra tamanhos menores que eles não consigam se enrolar, mas foi algo que deu um susto na gente, mas que a gente aprendeu com isso depois, né? E essa é a importância da gente
passar o erro, né? Que a gente tem essa política, essa premissa de a gente errou, ou o enriquecimento deu errado, não deu certo por algum motivo, a gente passa isso à frente, Compartilha, a gente compartilha, exatamente. Porque muitas pessoas não querem contar o que deu de errado, né? Só contam o que deu de certo. Mas a importância é disso, tipo, a Júlia teve uma experiência, tá passando isso à frente, eu tenho certeza que vocês nunca vão tentar na vida usar nylon com chimpanzé. E aí a gente entra num debate, um dilema. Isso aí, a palavra é dilema. Num dilema. Porque para animais terrestres, geralmente a gente não usa nylon. Por ser um material que dá pra fazer garrote, comer, até rasgar mesmo, né? Cortar. Sim. Só que em aquários, ali já trabalhou com peixes anos e anos, eles só usam nylon por conta da composição dos outros materiais, né? Então aí a gente entra nesse dilema. É aquele nylon fininho, né? Bem fininho, quase transparente. Isso, o nylon ele existe em várias grossuras. O que eu usei para os chimpanzés foi bem mais grosso. Bem grosso. Uhum. O nylon que é utilizado para fazer enriquecimento ambiental para aquário é o nylon de pesca, né? Usado para pesca. E quando você vai numa loja de pesca, você vê que existem várias espessuras, desde um bem fininho até uns bem grossos. E aí, dependendo do peixe, do animal que você vai estar trabalhando, você coloca uma espessura diferente. Eu trabalhava com 3 ou 4 espessuras e para cada enriquecimento eu colocava uma espessura diferente. O nylon ele é recomendado para ambientes aquáticos, por quê? Porque ele é um material resistente na água, ele é feito para ficar na água, e os enriquecimentos que eu criava eram móveis e coisas que tinham furos muito pequenos e não tinha como usar corda, mais por exemplo, grossa, coisas mais grossas. Você usava miçanga, né? Tipo, miçanga de pulseira. E aí o furinho é bem pequenininho, não? Miçangas, boias e tudo mais. E eu sempre testava os enriquecimentos antes. Né? A gente já falou inúmeras vezes, em vários outros momentos, que não existem muitas referências de enriquecimento ambiental para peixes. Então, eu tinha que me virar ali nos 30, né? Então, eu tinha que ir pegando algumas referências aqui, outras ali. Eu ia nas lojas, olhava o que eu acreditava que podia ser legal, né? Que poderia desenvolver comportamentos naturais nos animais e fazia uma adaptação. E eu sempre testava antes em baldes e caixas para ver se afundava, se flutuava ou não. Dando certo, eu colocava no aquário. Porém, também comigo já aconteceu vezes em que deu errado. Eu ia falar isso, porque, por exemplo, não tem muita referência, né? Não. A maioria das coisas você tinha que ir do seu instinto de inventar. Exatamente. E do seu conhecimento também, né? E do conhecimento do animal. Por conta disso, você acha que aconteceu mais erros por não ter literatura o suficiente, por não ter estudo suficiente do que com animais terrestres? Ou eu acho que não. Ou peixes são mais tranquilos? Não, tranquilo. Depende da espécie. Tem espécies que interagem muito, então eles vão realmente em cima do enriquecimento, tentar pegar, morder, manipular, empurrar. Eles fazem tudo isso. Mas eu acredito que os erros foram realmente por falta de feeling meu ali na hora mesmo. Depois eu fiquei pensando e falei, olha, realmente foi falta de feeling, não falta de referência. Às vezes acontece também que a gente pensa que o animal vai interagir de um jeito com o enriquecimento e ele pode interagir de 30 formas diferentes. Nossa, eu tenho uma história então, sobre isso. Tudo isso a gente tem que pensar, tipo assim, é um enriquecimento que é pra ele cheirar, mas tem possibilidade dele comer? Exatamente. Às vezes a gente nem pensa nisso e o bicho vai comer. Exatamente. Ainda mais no início, né? Quando a gente, tá começando no enriquecimento ambiental, a gente ainda tá muito cru das coisas que a gente precisa ter essa expertise, esse time, né? De olhar e falar, vai acontecer isso. Então, no início é complicado, mas aí a gente vai aprendendo com os erros, exatamente. Né? E o erro que eu cometi foi exatamente com o tamanho do fio de nylon que eu usei. Eu não me recordo exatamente o que era o enriquecimento, mas normalmente os enriquecimentos de aquário, eles são enriquecimentos que boiam. Então eu acho que era um camarão. Existem iscas de peixe para pesca que são em formatos de alguns animais. Então tem sapinho, tem camarão. Então se eu não me falha a memória, era um camarão. E que ele é feito de EVA, especialmente usado para água. Ele era tóxico, não soltava nada na água, tudo lindo, maravilhoso e perfeito. E o que aconteceu? Eu peguei esse camarão e ele flutuava, e eu queria que ele ficasse no fundo do aquário. Então eu usei chumbinhos, que são, né, os chumbinhos também são usados para pesca, e eu usei para amarrar
o chumbinho no camarão. No Rio nylon. de Janeiro a gente chama de chumbadinha. Chumbadinha. É literalmente uma bolinha de chumbo, né? Sim. Rio de Janeiro tem outra dialeto. Porque chumbinho no Rio de Janeiro, gente, é veneno. Não, mas o que a gente usa aqui é chumbinho de pesca. Uhum. São aqueles pesos de metal, né, que ele faz afunda, né, usado em pescaria. E eu usava muito desses chumbinhos para deixar o enriquecimento na altura em que eu quisesse. E aí eu peguei o chumbinho com o camarão e amarrei com o fio de nylon, só que eu coloquei um tamanho assim, muito grande, e coloquei num aquário marinho. E eu estava observando, porque como eram enriquecimentos novos, coisas que eu nunca tinha, coisas que não tinham nem sido testadas ou criadas, eu ficava muito em cima observando. E o que aconteceu? Nesse aquário tinha uma espécie de peixe que todo mundo conhece, que é o Paracanthurus hepatus, que é a famosa Dory do Nemo, todo mundo conhece. Essa espécie, ela é uma espécie muito ativa, ela interage com tudo, ela vai em cima, mexe, tenta deslocar e tudo mais. E ela foi a primeira em cima do enriquecimento. E o que aconteceu? Ela estava perto do enriquecimento, ela pegou o fio de nylon, pegou e enganchou na brânquia dela, e ela saiu nadando com a brânquia, com o enriquecimento preso na brânquia. E aí eu entrei em desespero. Na hora eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer? Na hora me deu um leve desespero, mas aí eu parei e falei, eu vou pegar algum material, um puçal, uma pinça de aquário e vou tentar... cortar, né? Cortar não, porque não tinha como cortar. Era uma pinça pra você pegar coisas no fundo do aquário, você não tem que pôr a mão. Falei, vou tentar pegar e ver e aí com o movimento dela sai. Aí no que eu tive essa ideia, ela soltou sozinha. Foi o que aconteceu mais ou menos com a aqueles Júlia. leves desesperos que... Mas assim, eu pensei numa solução e foi muito rápido tudo o que aconteceu. Tá aí a importância de não se desesperar, né? Porque imagina, Sim. se desesperou na hora e enfia a mão dentro do aquário. Eu sabia, na hora, eu sabia que aquilo não ia machucar tanto ela, não ia prejudicar tanto ela, mesmo estando preso nas brancas. Tava preso embaixo no opérculo. E aí quando eu olhei, eu vi que não tava pegando lá dentro nas brancas. Aí sim ia poder ser um problema. Porque é o órgão respiratório dos peixes. Estava preso no opérculo. Falei, então, se eu tentar enganchar com a pinça... E pra quem não sabe o que é opérculo, Sim, o opérculo é aquela abertura, né? A abertura onde os peixes ósseos, eles abrem e fecham para poder fazer a ventilação, né? Chama ventilação e passando a água, passa pelas brânquias. Então grudou ali no opérculo. Então eu tentei manter a calma e pensei numa solução, só que não precisou, e aí soltou e ficou tudo bem. Eu fiquei depois um tempo observando o animal, não tinha nada, não aconteceu nada. Eu tentei ver se tinha algum tipo de hemorragia nas brânquias, alguma coisa, porque isso acontece, e aparentemente não teve nada. Comuniquei a equipe de manejo do ocorrido, porque isso é importante também comunicar. No meu caso, eu achei importante porque para ver se não tinha tido nenhum tipo de lesão ou mudança do comportamento, e ficou tudo bem, ela tá bem até hoje. Graças a Deus. Então, e com esse mesmo camarão que eu acabei de falar para vocês, na verdade, não foi bem um erro, né? Foi mais que um comportamento do animal, que se eu não tivesse ali na frente na hora, se eu tivesse colocado enriquecimento e virado as costas, teria dado um problema seríssimo, o animal poderia ter ido a óbito. Então, por isso a importância de observar. Esse mesmo camarãozinho eu coloquei num outro recinto de um peixe chamado geofago, que é uma espécie de acará extremamente agressiva. É um peixe muito agressivo e territorialista, e ele tem vários comportamentos de dominância e tal, e ele ficava sozinho. Então eu precisava estimular esse comportamento de dominância dele, porque ele estava sozinho no recinto. E ele ficava muito tempo parado, escondido. Então eu peguei o mesmo camarão que eu usei lá com a Dory e coloquei, só que dessa vez com um fio desse tamanho, com o mesmo chumbinho com fio, porque a minha intenção também era fazer ele afundar. Esse camarão tinha 2 olhinhos de borracha. É um material muito, muito resistente. E no que eu coloquei, eu olhei, o que aconteceu, o geofago veio na hora, porque ele se sentiu... a ideia realmente era causar um estresse agudo nele, né? Porque
ele era um animal que ele precisa dessa interação, tanto interespecífica com outros animais e, enfim, por N motivos ele estava sozinho e acabou que eu coloquei com essa intenção. E aí ele veio e começou a puxar o olho do peixe, do camarão, perdão. E ele começava a puxar de uma forma muito forte. E assim, ele ia arrancar. Ele estava ali preparado para matar aquele indivíduo no recinto dele. Ele chegou, depois que eu tirei, ele foi muito, muito rápido. Porque assim, na hora que eu coloquei, eu vi que ele ia começar a puxar. Aí eu falei, tudo bem, vamos deixar mais um tempo e ver o que acontece. E ele continuou focando no olho do animal. E aí ele começou a puxar muito forte. Aí quando eu resolvi tirar, eu vi que ele realmente já tinha rasgado um pedacinho. Tanto que aquele enriquecimento já foi descartado, porque se eu colocasse em outros e outro animal teria puxado e ia arrancar de vez. Então ele realmente tentou. Então se eu não tivesse ali, teria causado um acidente feio. Ele teria com certeza engolido e poderia ter levado ao óbito. Então, né, ressaltando aqui a importância de se colocar o enriquecimento e observar. Assim, principalmente se é uma coisa nova, uma coisa que eu inventei ali, né, para poder estimular um comportamento natural de um peixe, uma coisa que eu inventei, que eu não vi em nenhum lugar. Então é 10 vezes mais importante estar observando. Não podemos dizer que seu enriquecimento deu errado, né? Seu objetivo foi cumprido, ele foi extremamente territorialista, foi só que ele foi agressivo e falou, vou matar esse cara que tá aqui dentro. Mas foi por muito pouco que o enriquecimento não deu errado a ponto de poder ter levado o animal a óbito. Mas isso que você tá falando de, tipo assim, não ser um erro, mas um comportamento do animal que a gente não espera, o que, que a Júlia falou, né? Que a gente tem que pensar no, tipo assim, esse enriquecimento todas as possibilidades. É alimentar, mas o animal pode ter outro tipo de comportamento. Eu fazia muito enriquecimento para urso pardo, né? E um dos enriquecimentos a gente colocou a alimentação dele dentro de uma cesta de... Não é bem de palha. É uma madeira que não parece madeira. Você sabe qual é o nome desse material? Não sei. Fica aí a pesquisa pra vocês, porque também não sei o nome. Mas é aquelas cestinhas de marronzinha, né? De parecendo palha. E a gente já tinha usado várias vezes pra ele e pra outros animais. A gente higienizava e tava bem, tudo bem, usava. Botava a alimentação dele ali dentro e sempre cobria com alguma coisa. Ele já tinha usado aquela cesta várias vezes. Gente, teve um dia que ele simplesmente acabou a alimentação dele ali, de procurar no meio das coisas, e ele simplesmente começou a arrebentar a cesta inteira. Ele começou a jogar a cesta pro alto, só que era uma cesta grande, era um pouco menor que ele tinha 1,80 m por aí. A cesta era do meu tamanho, é coisa que eu sou pequenininha, né? Mas, tipo, mas era uma cesta uma cesta grande. É um tamanho considerável. E ele começou a arrebentar a cesta. Ele jogou pro alto e ele começou a puxar cada fibrinha que ela era, aquela redondinha, e começou a pegar e arrebentar. Eu falei assim, ele vai comer a cesta. E eu falei, o que eu faço? E aí o tratador chamando ele pro cambiamento, né, pra gente tirar ele de lá e tirar a cesta. Ele não ia, ele não atendia. E ele era um urso que a gente chamava e ele atendia os comandos. E eu, Zé, larga isso, pelo amor de Deus. Ele não largava. E ele destruiu a cesta inteira. Ele simplesmente desfez toda a costura lá da cesta. E ele arrancava os pedacinhos, jogava pro alto. E aí caía em cima dele. E aquele negócio, né, da cesta, quando você desfaz, ele vira tipo uma fita, assim, né? E aquilo enrolando nele. Eu falei, ele vai morrer. Matei o urso. Ele simplesmente destruiu tudo. A água, depois do recinto dele, gente, era a cesta inteira. E eu com medo dele engolia aquele negócio. Sim. Graças a Deus, não. Ele só tava num dia que ele tava afim de brincar. E ele resolveu, falou, não quero mais que ninguém use a minha cesta. E destruiu tudo. Tudo. Foi desesperador, porque eu achei que ele... Aí nessa hora, na nossa cabeça só pensa, vai morrer. Ele poderia ingerir, se machucar. Ele podia se enrolar naquilo, cortar. Podia enfiar um pedaço da cesta na pata, machucar, porque às vezes cria-se pontas. A gente sabe que essas cestas são duras e quando ela quebra, ela cria uma ponta. E até o próprio costurar da cesta, né? Que o jeito que ela fica encaixada, tem uma forma que quando você desenrola, ainda fica estruturas que você consegue prender. Até a gente consegue prender a mão. Uma mão, cara, prende a pata dele, faz um garrote. Acabou. E graças a Deus não, ele só picotou a cesta inteira. A gente nunca mais conseguiu uma cesta como aquela, mas tudo bem.
e Sim, depois... a partir desse momento usar outros materiais. Depois eu só penso no tratador limpando aquele tanque e pensando, meu Deus, ódio. que menina que foi tacar essa cesta aqui. Porque realmente, Sim. cara, era pedacinhos de madeira no tanque inteiro. Não. Mas graças a Deus não aconteceu nada. E esse negócio que você falou que a gente só pensa que o bicho vai morrer e o medo é sempre esse, né? Uma vez aconteceu uma coisa comigo que nem era de enriquecimento, mas eu tava testando recompensas com um urso. E aí eu levei couve, que era um enriquecimento, e que era uma folha que ele já tava acostumado a comer, que a gente já tinha feito enriquecimento e tal. Mas aí quando eu dei a couve pra ele comeu e tudo mais, passou tipo 1 minuto assim, ele começou a vomitar. Aí eu falei, meu Deus, couve é tóxica pra urso, sendo que eu já tinha oferecido couve pra ele, era liberado. Não, é aquele momento que a gente coloca todo o nosso estudo, toda a nossa experiência, né? e, aí eu ficava, tipo, e não, prova, Julia, né? mas ele já comeu couve, não aconteceu nada, tipo, couve é liberada, tá na dieta, não sei o quê. Eu, não, mas... E aí, isso tudo na minha cabeça. Couve é tóxica pra urso, vou matar o urso. E ele era, tipo, um dos meus xodózinhos, né? E eu falei, ai, meu Deus. Exatamente. E aí ele vomitando, não sei o quê. Aí falei pra minha chefe, comuniquei ela o que tinha acontecido. Ela, não, relaxa, acho que ele só engasgou e aí tava cuspindo pra desentalar o que tava na garganta. E tipo, mas nessas horas me dá muito desespero de pensar que o bicho vai morrer e é por sua culpa. Exatamente. Mas assim... eu tenho um caso que com jabuti, né? Agora falando um pouquinho dos répteis, que a gente acha que a gente sabe que réptil também precisa de enriquecimento e que eles são animais que não vão interagir, mas não, eles interagem muito, super. Principalmente jabuti. Jabuti é um animal extremamente ativo, diferente do que todo mundo acha. E existe um enriquecimento muito comum, muito utilizado para esses animais, que são os escovões. Eles gostam de passar o casco em escovas. Aqueles escovões mesmo de vassoura, com aquelas cerdas grossas. E eu fui lá, né, comprei o escovão, montei a estrutura, coloquei o escovão e coloquei. A primeira coisa que o jabuti fez foi tentar arrancar e puxar com a boca Aquele momento que tava... eu tenho que tentar puxar com a boca a cerda. Aí tive que tirar na hora e nunca mais pude utilizar. Mas aí é o que eu penso. Será que não foi a coloração da escova? Ela tinha alguma cor? Era vermelha? Não era. Era amarela. E aí foi porque ele quis mesmo, então. Ele porque quis. geralmente, às vezes, tem uma cor de um alimento que ele tá acostumado, ele vai em cima. E aí, ele quis mesmo. Todos eles não. Uns 3 indivíduos tentaram puxar. E eles puxavam com vontade, com força, com vontade. Não chegou a arrancar, porque eu tava lá olhando novamente. A gente tem que estar lá sempre olhando, mas não deu tudo certo. E isso é um exemplo de coisa que, assim, a gente vê em vários lugares sendo feito e dá super certo. Sim. E aí, a hora que a gente vai testar com o bicho que a gente trabalha, acontece coisa totalmente aquela cara de palhaça, né? né? A gente vê esse enriquecimento com jabutis dando super certo em vários lugares, mas comigo não deu, porque eles acharam que era comida. E teve uma outra coisa que eu lembrei agora no nosso bate-papo sobre jabuti. Um desses jabutis, desse recinto, ele não tinha uma pata. Então, uma das patas da frente dele era um cotoquinho. Então, ela era uma fêmea, era um macho, e ele andava com uma certa dificuldade, meio que mancando mesmo. E aí, a gente foi fazer o lameiro, né, que é um enriquecimento maravilhoso e tudo mais. E o que aconteceu? Aí se afogou? Eu esqueci, não. Eu já que Não se afogou, mas assim, a gente colocou a lama em bacias, em pratos de plantas bem grandões. E todos os outros animais entravam e saíam tranquilamente. Só que a gente esqueceu que aquele animal, que no caso chamava... que aquele animal, ele tinha esse problema na patinha e ele conseguiu entrar, mas não saiu. E assim, não era nada, ele não ia, nunca que ele ia se afogar, porque era uma altura onde ficava só cobrindo as patinhas, que a intenção é que eles fiquem confortáveis ali, né, pra diminuir a temperatura e tal. Então a ideia é que eles ficassem confortáveis ali, mas ele não conseguia sair. Então foi um erro não ter pensado naquele indivíduo, para que ele precisava sair dali. Da mesma forma que ele tinha a opção de entrar, ele tinha a opção de sair. E aí, na hora, a gente viu perninha lá, um tempão. Perninha. Um tempão lá, e a gente vendo, por que não sai? Aí ele fazia um esforço e voltava, Aí, na hora, a gente colocou pedras, aí ele escalou nas pedras e saiu. Então, lembrar que também existem casos em que alguns indivíduos também têm particularidades, e eles também precisam ter essa... A gente precisa também pensar neles, né? E não só no grupo como um todo. Pensar que aquele animal, ele pode ter um problema com o enriquecimento,
por conta de uma dificuldade, no caso do jabuti. Então a gente também tem Ou que pelo pensar nele. temperamento do bicho também, né? Às vezes tem um grupo que você fala, esse daqui eu sei que ele vai fazer alguma coisa que não é legal com esse enriquecimento. Exatamente. Então a gente não coloca pro grupo. É questão também, tipo, de erro bobo que a gente sabe, Sim. só que na hora não se liga. Por Não, exemplo, eu já coloquei uma caixa surpresa pra macaco prego e eu não tirei a fita. Sabe quando eu fui Sim. reparar? Quando eu fui filmar, quando eu fui registrar, eu fui filmar a fita. Aí eu fiquei o enriquecimento todo assim, não come a fita, não come a fita, não come a fita, não arranca a fita. Graças Sim. a Deus, nem a fita, mexeram. ainda mais macaco que a gente sabe que Sim. eles têm. Mexem em tudo, Eles né? podem conseguir puxar a fita inteira E é um negócio assim, e fazer qualquer coisa que eles um quiserem negócio com a fita. básico, E sabe? eu acho que é praticamente um protocolo pra quem trabalha com E enriquecimento. tipo tirar as assim, fitas. foi, sabe E quando tu vai no adesivos, né, automático? qualquer coisa. Então eu fui no automático, preparei. Quando eu coloquei, que eu gravei o celular, eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não acredito. Ou então quando você tem certeza que você já revirou os 4 lados da caixa, E não tem tirou nada. tudo, mas na verdade você não olhou um lado e tirou. Aí na hora um que pedaço de fita o animal tá lá em cima, Aí que aí a você gente vê. E aí bate o desespero. Exatamente. Aninha, você tem algum erro pra contar pra gente? Alguma coisa que A Aninha você... tá aqui participando. A Aninha tá desenvolvendo um projeto A da gente Bioadapt. tá atrapalhando ela no trabalho, com a nossa conversa. E Eu aí? já tive uma situação onde eu estava auxiliando o tratador a fazer a instalação do enriquecimento e foi utilizada uma pinça e para fazer um nó, porque era um local onde a grade era com a trama muito apertada. E o tratador esqueceu a pinça na grade. Essa questão de esquecer coisa no recinto também. Acontece. E era um enriquecimento para leão. E o leão pegou a pinça e saiu correndo com a pinça na boca. Meu Deus. E foi muito desesperador. Cheguei a ficar arrepiada. Foi assim, desesperador. Por sorte, era um indivíduo que era muito cooperativo e condicionado. Uhum. E depois da gente negociar com ele, ofertando outra coisa mais interessante, ele devolveu. Mas ele pegou uma pinça metálica desse tamanho na boca e saiu correndo pelo recinto. E chegava perto e quando a gente pedia por essa pinça, ele saía correndo, brincando, como se fosse uma brincadeira. Foi um pouco desesperador. E isso acabou se tornando um enriquecimento para ele, porque o enriquecimento em si ele acabou ignorando. Quando ele viu que tinha aquela pinça, aquela coisa diferente, que ele nunca tinha tido Brilhante. acesso, O negócio brilhando no olho Sim. dele. Oh, meu Ele Deus. Chama muita atenção, É. não tem como. Ele acabou pegando. E na hora a gente entrou num desespero absurdo, porque eu pensei, gente, se esse leão engole esse essa negócio. pinça, vai ser... Cara, isso aconteceu com o Leão, já aconteceu comigo, tipo, chimpanzé. A gente sabe, como a Nossa. Júlia falou, tipo, é muito esperto. Não, e eles enfiam tudo na boca. Aí a gente, uma vez, eu tava até com a Ana, a gente tinha visto o enriquecimento de Revista, de que o chimpanzé fica mexendo na revista. E aí, olha, aquele lá, ele era um auge, gente. Ele tava de boa olhando a revista, não sei o quê. Começou a vir o público pra frente do recinto. E aí ele olhou o público, olhou a revista. Aí eu observando do lado do público, eu olhei, eu já senti assim, vai fazer besteira. Ele simplesmente pegou uma folha da revista, rasgou, amassou e colocou na boca. Nossa. Aí todo mundo, tá comendo papel, tá comendo papel. Eu falei, meu Deus. Aí eu fui lá atrás e ele botou na boca. Ele chegava lá, me dá. Aí ele ia, botava assim, ó, na ponta da boca. E aí quando eu ia pegar, ele botava de novo. E saía toda feliz, que ele dizia assim, haha, boba, não vou te dar. Mas não chegou a engolir. Não, ele só, tipo, ficou o negócio na boca. A gente pedia, me dá, porque ele entregava tudo. Ele era, tipo, super inteligente. Então, garrafa de suco, a gente tava fechado. Ele abria e devolvia a tampa. Iogurte, né, que lá a gente oferecia o iogurte natural, não sei o que. Ele tirava a tampinha, devolvia. Quando ele acabava de beber, ele devolvia o potinho. Ou qualquer coisa que tivesse no recinto, a gente falava, Paulinho, pega ali. Ele pegava e devolvia pra gente. E eu, Paulinho, me dá. E ele botava na ponta da boca, tipo, fingia que ia me dar e engolia de novo. Nossa! E eu assim, eu falei, meu Deus, ele vai comer essa revista cheia de tinta, mas graças a Deus E esse não é outro comeu. hábito de chimpanzé também, né? Eles têm esse hábito de colocar coisa na boca e ficar Sim. mastigando, depois jogar fora, depois né? E aí, graças a Deus, não engole. E eu tenho, acho que pra gente encerrar Sim. essa conversa de erros, também tem uma com chimpanzé que é engraçada, que não aconteceu nada de grave, assim, mas que foi É engraçado. engraçado depois, né? Porque depois a gente ri, a gente conta Não, aqui. engraçado É. Foi Na hora a gente desesperador. tá chorando. Foi desesperador pra gente, porque não tava acontecendo nada com o animal, era com a gente. E a gente tava fazendo enriquecimento na parte de cambiamento, né? Que é a parte de Aham. manejo dos animais.
E aí era um enriquecimento que era também com garrafa, mas uma plataforma, uma estrutura de madeira, que a garrafa também girava. E aí a gente colocou, e assim, eles não tinham acesso a esse material, eles tinham que mexer pela grade com gravetinhos. Então não tinha perigo nenhum deles pegarem, nada, tava numa distância segura. E a gente colocou cenoura, uns filetinhos assim de cenoura, só que foi muita cenoura dentro da garrafa. Então quando eles giravam, as cenouras iam tudo pro bico da garrafa e não caía nenhuma. Entupia, né? Então tinha que ser entupido. Ficava entupido. Então tinha que ser mais fino e menos cenouras dentro do enriquecimento, né? É que a gente falou, vamos pegar e vamos tirar e deixar mais fácil para eles mexerem. A hora que a gente foi pegar o enriquecimento, e assim, eles não tinham acesso, não tinham como eles pegarem. Tinha uma das chimpanzés, que assim, a chimpanzé também tem essa coisa territorialista, né? Sim. E ela, tudo assim, era dela. Eu não podia mexer nas coisas, era dela. A Leonina, ela? E aí, a hora que a gente foi encostar no enriquecimento, essa chimpanzé surtou, gente. E aí, dentro dos cambiamentos tem o bebedouro, né, que eles utilizam água. E é assim, quem nunca trabalhou com enriquecimento, o chimpanzé grita muito alto. Sim. E mesmo que você esteja numa zona de segurança, que não vai ter nenhum contato, eles não vão ter nenhum perigo, assusta, né, que é muito alto e é assim, meu Deus. E aí ela começou a berrar e gritava, e a gente assim, a gente ia encostar, ela já gritava. E aí a gente, como que a gente vai tirar esse enriquecimento daqui agora? Seja pra encerrar e não fazer mais, seja pra adaptar ele, né? E aí, a hora que a gente ia chegar perto, ela começou a jogar água na gente. Gente, chimpanzé é um bicho. Já aconteceu isso comigo também. Que você fica impressionada. Ou ele cospe na sua cara, que acontece também. Ou ele joga alguma coisa. E aí ela pegava a água do bebedouro e jogava. E assim, a gente tinha vários portões assim do caminhamento, né? E a gente tentava passar pro outro também pra ir embora e pra sair de lá e pra deixar ela ficar mais calma. E quando ela saísse pra fora do recinto a gente pegasse, ela não deixava nem a gente passar também. Nossa senhora, que desespero. E aí a gente ficou tentando ludibriar ela e enganar e, tipo, tava em 3 pessoas, né? A gente tinha mais cenoura num potinho, a gente ficava jogando cenoura, assim, em outro cambiamento pra ver se ela ia lá conseguir pegar, pra gente conseguir pegar o enriquecimento. Ou alguém foi lá de fora e ficou tentando chamar ela pra ela sair do cambiamento e a gente conseguir sair do lugar que a gente tava. No fim deu certo, mas assim, gente, que desespero. Na hora. Não foi, igual eu falei, não foi nada que tava prejudicando o animal ali, né? Mas a gente tava assim, e agora? Como que a gente faz pra sair daqui? A gente corria pra um lado, ela gritava. Se a gente corria pro outro, ela jogava água. E a gente ficou encurralada. No final foi muito engraçado. No final, o enriquecimento foram vocês. Mas é isso, tipo, um errinho bobo, que foi o tamanho da cenoura que a gente cortou e a quantidade, e já causou isso tudo, sabe? Eu acho que a conversa de hoje, né, a ideia de hoje era isso, mostrar que erros acontecem, isso normal, sempre vão acontecer, ainda mais numa coisa que, como o caso da Lígia, que ela tinha que criar, então era fato, erros e acertos, mas é importante a gente compartilhar esses erros e falar sobre, até porque pra outras pessoas não. Agora a gente já sabe que se a gente for fazer isso pra chimpanzé, a gente tem que cortar a cenoura bem fininha, senão a gente vai tomar um banho de água de bebedouro. Exatamente. Entendeu? Não é nada é questão disso, gente, da gente prestar atenção nos mínimos detalhes e estudar pra não cometer tem que ter erros. muita responsabilidade, porque a gente tá lidando ali com a vida mesmo dos animais. Exatamente. A integridade dos animais. E assim, todos esses erros que a gente contou aqui foram erros que no fim deu tudo certo, mas às vezes poderia dar a gente errado. sabe de erros A gente tá contando assim, nesse tom mais mais descontraído, mas a gente sabe que Porque o desespero já passou, né? o desespero já passou e nada mas ruim é porque aconteceu. tem realmente Mas pode erros acontecer. que levam Então, a óbito. Eu acho então... que se a gente informar dos nossos erros, evita que outras pessoas cometam erros que no final vai ser pior do que o que a gente tá contando aqui. Então, né? deixa aqui embaixo pra gente se vocês já cometeram algum erro que nem o nosso, ou se vocês querem saber mais erros, que aí a gente faz outro episódio contando de outros erros, porque o que não falta, gente, é perrengue que a gente já passou. Então, tchau, até o próximo podcast.